Vou ver se eu consigo entrar aqui no interior da igreja. Não sei se pode filmar, mas sim, eu acho que pode sim filmar. Olha só as figuras. Que lindo. Olha as figuras. Aqui é o lugar onde com certeza deve orar. Tem velas acesas porque aqui a igreja é copta, né? Essa é a Catedral de São Marcos. A igreja copta não tem imagens, tem figuras, né? Então tem aquelas gravuras ali. Aqui está o pastor, seu nome? Sérgio. Pastor Sérgio. E aqui está o nosso guia. Batista. Nosso guia Batista. Mas aqui é onde deve estar depositadas algumas relíquias do Atanásio. E a gente filmou você pisando nas relíquias de Atanásio. Vou gravar aí. 1, 2, 3. Meus irmãos, estamos aqui o pastor, isso é melhor virado assim, o telefone. O pastor Éder vai explicar aqui essa parte aqui, dessas gravuras aqui na parede. E depois eu divido o vídeo em alguma coisa aí. Meus irmãos, estamos em Alexandria. Como eu disse no outro vídeo, Alexandria é uma cidade importantíssima para o cristianismo. Esta cidade deu para o cristianismo alguns dos maiores nomes no que diz respeito principalmente à teologia. Aqui você vê que eles traçam uma ascendência de todos os bispos até chegar em São Marcos. Segundo a tradição, Marcos chega em Alexandria já na década de 40 e na década de 60 já se encontra uma igreja estruturada, solidificada aqui em Alexandria. A igreja foi ganhando corpo, foi sendo expandida até ter a necessidade de um bispado. Então Alexandria se torna um bispado do cristianismo. Houve 5 principais bispados: Jerusalém, Antioquia, Roma, Alexandria e Constantinopla, os 5 principais. E aqui, eu vou dar um jeitinho aqui para mostrar para vocês, esse talvez seja o principal nome, o principal bispo dessa cidade. Veja que ela é precedida por Alexandre, que era bispo de Alexandria. E esse bispo de Alexandria, chamado Alexandre, foi quem presidiu o concílio de Nicéia na cidade de Constantinopla no ano 325. Porém, como ele era o presidente do concílio e era o proponente da acusação contra as heresias arianas do bispo Ário, então ele abriu mão da presidência e passou para um bispo da Hispania, da Espanha, e aí ele cedeu também a voz e a vez para o seu diácono principal aqui da igreja, chamado Atanásio, que na altura ele tinha apenas 27 anos de idade. Atanásio causou perplexidade diante de todos os bispos reunidos nesse famoso concílio de Constantinopla, por causa da sua inteligência, da sua capacidade de argumentação. E foi a partir daí que eles formularam o famoso credo atanasiano, que combateu uma das principais heresias que assolou o cristianismo, que é o arianismo, que negava a divindade do Senhor Jesus Cristo, que hoje os herdeiros do arianismo são os testemunhas de Jeová, que negam a divindade do Senhor Jesus. Algumas relíquias, alguns restos mortais de Atanásio estão enterrados aqui. Outro fato importante, antes da gente terminar, é que Atanásio foi um dos primeiros pais da igreja. Aliás, ele é um dos principais pais orientais. Ele é responsável pela elaboração da lista do cânon dos 27 livros que nós usamos hoje, do Novo Testamento. Se atribui a Atanásio.
Outra coisa importante é que Atanásio foi um dos primeiros pais da igreja a sistematizar as doutrinas Doutrinas das Escrituras. que nós conhecemos hoje como teologia sistemática. Então fica um pouquinho aí dessa riqueza de história aqui da cidade de Alexandria. Uma história para que todos aí vocês. de 42 depois de Cristo até, olha só, 325 nesse concílio que foi convocado pelo imperador Constantino. O imperador Constantino foi quem convocou os 313 bispos. Quantos bispos foram? 318 bispos. Isso aí, gente. Olha só. Valeu. Que durou Ok. quase 2 meses, né, o concílio. O concílio.